ACI Auto Sport. A partir de agora, confira tudo sobre o mundo da velocidade na terra, asfalto, arrancadões, ralis e drift, além de cobertura de eventos, entrevistas com pilotos e o calendário das principais provas do Brasil. ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda a mais um ACI Auto Sport, essa produção do Automóvel Clube de Itajaí que leva você até o mundo da velocidade. Falou de velocidade na terra, asfalto, kart. Aqui a gente discute tudo que tem a ver com esse mundo maravilhoso que você, assim como nós, é tão apaixonado. Hoje, Francis traz pra gente aí uma pauta super bacana. Vamos estar falando de Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1, claro, a grande paixão do brasileiro, sem sombra de dúvida nenhuma, né? E teve brasileiro vencedor na Fórmula 3, olha que beleza. É isso aí, Mafra, tudo bem? Olá, amigos. Então, começou a temporada, a gente, alguns programas atrás aqui, fez mais ou menos uma prévia do que ia ser o ano, né? Algumas coisas se confirmaram, mas a grande notícia do último final de semana no Bahrein, na abertura do campeonato, realmente vem da Fórmula 3. Nós tivemos uma vitória importantíssima do Gabriel Bortolotto, piloto brasileiro, grande destaque aí, a gente sabe que a Fórmula 3 é o penúltimo degrau antes da Fórmula 1, depois da Fórmula 3 tem ainda a Fórmula 2, que também a gente tem piloto brasileiro, o Enzo Fittipaldi, vamos falar um pouquinho dele também, mas sem dúvida o destaque é essa vitória, especialmente porque tanto a Fórmula 3 quanto a Fórmula 2 são duas corridas no final de semana. Na primeira corrida, Mafra, o Gabriel Bortolotto ele acabou terminando em 12º, o que por si só, pensando em campeonato, não é uma posição boa, e para piorar, ele teve uma punição de 10 segundos por causa de um toque durante a corrida, que jogou ele para 19º. Então ele estava numa situação extremamente ruim ao final da primeira corrida, e como a gente sempre sabe que acontece no automobilismo e na vida, o jogo vira. Olha que loucura, né? Que virada! Na segunda bateria ele estava liderando, o piloto que estava em segundo atrás dele também teve uma punição de 5 segundos, a equipe informou ele que não precisava, não tinha necessidade dele ficar disputando e tentando defender a posição. Então o que ele fez, até demonstrando muita maturidade, eu achei muito inteligente da parte dele e também a equipe, da equipe nesse fazer momento. isso. Ele simplesmente deu lado, deixou o outro piloto passar e foi comboiando. Na pista ele terminou em segundo, mas como já se sabia que havia essa punição, ele foi o grande vencedor e com todos os méritos do mundo fez uma prova maiúscula, o Gabriel Bortolotto, e ele que, assim como o Caio Collet, que também é outro brasileiro que está na Fórmula 3, são dois pilotos vindos da escola do kart no Brasil, dois grandes talentos, e a gente tem aí para um futuro próximo duas esperanças fortíssimas com eles. Fantástico, tomara, né, que a gente venha a ver. Bom, já vê um espetáculo desse que o cara dá na pista, né? Você vê como é que é a situação lá pro final da... E um detalhe interessante também, tá? Quem estava extasiado com essa vitória do Gabriel Bortolotto é um rapazinho chamado Fernando Alonso Dias, que vem a ser nada mais, nada menos do que o empresário do Gabriel Bortolotto. E a gente sabe que, pensando em Fórmula 1, isso tem um peso muito grande. Você imagina, né? Ter uma representação dessa do teu lado? E aí, com a somatória das duas corridas, o Gabriel Bortolotto é o atual líder com 26 pontos, o outro brasileiro, o Caio Collet, ocupa a 8ª posição com 8 pontos. E um destaque que eu quero fazer aqui da Fórmula 3, não pelo resultado, mas pelo extra-pista, e aí, novamente, pensando em Fórmula 1 no futuro, Sebastián Montoya, filho do Juan Pablo Montoya. Ele não é um piloto que chegou no auge da maturidade de tocada, só que ele tem um staff por trás fortíssimo. A gente sabe que na Fórmula 1 isso tem um peso gigantesco, então é um piloto que a gente tem que ficar de olho, porque, bem ou mal, o funil vai ficando cada vez mais estreito. E daqui a pouco
esse Montoya, filho do Juan Pablo, pode vir a ser uma pedra no sapato desses pilotos brasileiros, justamente por essa questão do staff. De ter um staff muito forte, né? Aí complica, né? Porque a gente sabe que a estrutura é fundamental, sem sombra de dúvida, na Fórmula 1. Fórmula 1 são duas coisas que têm muito peso, que é o talento do piloto e dinheiro. Porém, principalmente equipes menores da Fórmula 1, e infelizmente nós vamos já aqui adiantar o que foi falado no outro programa, Williams e McLaren hoje infelizmente figuram entre as menores, são duas gigantes da história da Fórmula 1, mas hoje são pequenas. E essas equipes, Mafra, elas necessitam desesperadamente de dinheiro. Então, às vezes, entre um piloto com muito talento, que poderia ter um futuro gigantesco dentro da Fórmula 1, e um meia boca, né, que a gente chama, a gente sabe que lá não tem ruim, mas eu estou falando para padrão. Para aquele padrão, né, padrão Fórmula 1. Esse piloto meia boca, com uma sacola ou um caminhão de dinheiro, ele vai ter preferência sempre. Então, por isso que eu chamo a atenção do Montoya. É um piloto mediano, tem tendência de crescer muito, mas pensando numa possível disputa de vaga no futuro com os brasileiros, me deixa um pouquinho cabreiro essa parte aí da estrutura, o staff que ele tem por trás dele. Isso tudo, lógico, né? Pensando nas equipes como estão hoje, né? Exato. A gente sabe que a partir de 2022 a Fórmula 1 colocou como regra um teto de gastos. Isso é interessantíssimo porque nivela um pouquinho o jogo. As equipes menores, elas conseguem ter um pouquinho mais de chance de chegar perto. E a gente viu a própria Red Bull, campeã do ano passado, ela estourou esse teto de gastos e teve como punição, além de multa em dinheiro, eles perderam tempo de túnel de vento. Ao que mostrou essa primeira etapa, não fez diferença, porque o carro permanece um foguete, não tem nada de diferente do ano passado, mas as outras equipes vão crescer ao longo do ano. E isso, da metade da temporada para frente, pode ser um fator decisivo. Muito bem, isso Fórmula 3. Falamos. Agora vamos falar um pouquinho também de Fórmula 2, porque a gente tem outro piloto brasileiro, o Enzo Fittipaldi, que também é uma grande esperança do Brasil na Fórmula 1, né? Ele que já está ali batendo nas equipes, entregando currículo. Ele hoje faz parte do time Red Bull, a Academia Red Bull de Pilotos. Então isso é importantíssimo também, porque a gente sabe que de uns anos para cá, de uns bons anos para cá, todas as equipes mais estruturadas, elas começaram um trabalho de pegar pilotos lá embaixo na base e eles, ao mesmo tempo, bancam a carreira, indicam todo o caminho, só que eles querem essa preferência lá na frente. Então, um piloto que não tem essa ligação com uma equipe grande, é muito difícil de ele conseguir chegar na Fórmula 1. Porque falar um português bem claro, é uma panelinha fechada. Um clubinho, um clube do bolinha ali. Um clube do bolinha. E o cara, para conseguir entrar ali, ele tem que ser de outro planeta. E a gente sabe que não é tão fácil assim, primeiro, o piloto ser esse cara diferenciado de outro planeta, e segundo, ter uma oportunidade para mostrar, porque geralmente quando sobra uma vaga para fazer uma prova, porque um piloto teve um acidente ou ficou adoecido ou qualquer coisa nesse sentido, geralmente é a equipe menor que surge essa vaga. E quando é equipe grande, aí já é um piloto desses da academia e não tem conversa. E falando em termos de resultado, o Enzo Fittipaldi não conseguiu um resultado expressivo nessa prova de abertura no Bahrein. Ele trocou de equipe esse ano. Ano passado chamou muita atenção, porque ele estava numa equipe ruim mesmo, pro nível da categoria era uma equipe ruim, e ele conseguiu resultados muito expressivos. Então, diante da expectativa que se tinha em cima dele esse ano, a gente pode dizer que foi um início não tão bom quanto se esperava. E aí entra outro detalhe na Fórmula 2, que é o último degrau antes da Fórmula 1. Tem um francês que inclusive venceu a prova, chamado Theo Pourchaire.
Ele foi vice-campeão ano passado, quando o campeão foi o brasileiro Felipe Drugovich, piloto da Aston Martin. Esse Theo Pourchaire é um senhor de um piloto. O guri é muito bom. E na categoria também tem um rapaz chamado Arthur Leclerc, que o nome já remete ao Charles Leclerc. Eles são irmãos, ele é piloto ligado à Ferrari, então é mais uma pedra no sapato aí. Então a gente sabe, o caminho para a Fórmula 1 nunca foi fácil, está cada vez mais difícil por uma série de questões, e a especial de todas é a financeira. A partir de 2025, provavelmente a gente tem uma 11ª equipe na Fórmula 1, ainda a ser confirmada, então abririam mais 2 vagas. O ideal é que a Fórmula 1 tivesse na parte de equipes, tivesse num nível como era lá no final dos anos 80, que tinha um monte de equipes, o pessoal ia para o classificatório para realmente classificar para a prova. Né? A gente lembra várias equipes que sequer largaram numa prova de Fórmula 1, existiram durante pouco tempo, mas era bacana porque excedia as 28 vagas que era prevista naquela época. E hoje a gente tem só 10 equipes, automaticamente 20 vagas. Houve uma época que foi lançada a ideia de talvez ter um 3º carro, mas aí as equipes menores não teriam condições de bancar. Complica a questão financeira. Então a Fórmula 1 agora inclusive anunciou que está com vagas abertas para novas equipes, tomara que apareçam, a burocracia é bem grande, mas seria interessante porque todos esses pilotos aí que a gente falou e outros tantos, são talentos que logo vão estar batendo aí na porta da Fórmula 1 com o currículo na mão e pedindo uma vaga. E a Fórmula 1 nos últimos anos ela vem se renovando, tanto é que tirando o Fernando Alonso, que está indo aí para os seus 42 anos de idade, o resto são pilotos mais jovens. Tem também o Hamilton, que já é um 30 e bastantinho, só que o Hamilton, ele ainda dá para dizer que está no auge da carreira, né? O Hamilton, ele está naquela fase que ele só se aposenta se ele quiser, né? Porque ele tem muita lenha para queimar ainda, e a gente sabe que o carro não é bom, mas enfim, é um baita piloto. E os outros são todos pilotos novos, a maioria deles vindo da antiga GP2, que acabou trocando de nome, mas a linha, a espinha dorsal é sempre chegar a Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Então, quem está aqui já está numa pré-seleção. Está meio que de olho lá, e lógico, o pessoal de lá fica de olho aqui também. Né? Exatamente. Sem sombra de dúvida, né? Fica todo mundo querendo esse sangue novo. É óbvio que os caras também ficam de olho, mas infelizmente, de novo, bate na questão financeira. Né? Exato. E ainda aproveitando só esse gancho, a gente até comentou isso naquele programa com o Pedro Jacobsen, sobre a escolinha de kart lá, Fittipaldi Brothers. Agora, desde o ano passado, a gente tem aqui no Brasil a F4 Brasil, então é uma categoria que vai preencher uma lacuna que estava aberta aí no nosso automobilismo. Ainda tem algumas diferenças com relação às outras Fórmula 4 no mundo, mas já é uma luz no fim do túnel aí para o nosso automobilismo. A gente que nas antigas aí tinha Fórmula Chevrolet, Fórmula Ford, Fórmula Renault, Fórmula 3 e meio que ficamos órfãos de tudo isso. Então agora a Fórmula 4 ocupa um espaço bem bacana. Topzera, muito bem. Senhoras e senhores, temos mais um minutinho ainda desse bloco. Vamos aproveitar, convidar o pessoal que está em casa, porque tem uma prova super incrível que vai rolar na nossa região. Sem dúvida, Mafra. Deixar já o convite, a pista está sendo construída, abertura do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, agora nos dia 23 e 24 de março. Então o pessoal aí já coloca na agenda, ingresso na faixa. Olha que do beleza. Jeito que o povo gosta. Oh, beleza, então, hein? Que dia cedo, especial. Chegar cedo é porque vai lotar. E vai ser um espetáculo da velocidade, como a gente já disse no outro programa, né? Balneário Camboriú tem no DNA da cidade a velocidade na época das provas na praia, depois do Vale dos Cobras.
Então, depois de 20 e tantos anos, a velocidade está de volta a Balneário Camboriú. Que fantástico. Coloquem na agenda. E claro, nós estaremos lá fazendo a cobertura, fazendo um programa super especial e muitas lives para você. Fica ligado, a gente vai para o intervalo, mas volta já rapidinho, 2 toques, o ACI Auto Esporte está de volta. Gira VT. Voltamos com o programa ACI Auto Esporte, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Já estamos de volta, aqui é rápido como a Fórmula 1, aliás, Fórmula 1 que a gente abre esse bloco falando dela, trazendo aí já grandes emoções. Quase tivemos a participação aí do brasileiro, né, que ia ter a sua chance, infelizmente não rolou, né? Deu na trave. Foi na trave, como dizia o Galvão. Que coisa, rapaz. O que fase, mas, né, deu uma beliscada. Já mostrou um pouco do que é capaz também, né? A gente até comentou isso a respeito do Lance Stroll. Ele teve um acidente de bicicleta, quebrou os 2 punhos e um dedo do pé. E ele compartilhou essa semana nas redes sociais dele um vídeo sobre a sequência da recuperação dele. É um negócio extraordinário, é impressionante hoje o que a medicina é capaz de fazer. A gente sabe que o corpo de um piloto da Fórmula 1 reage de uma maneira diferente, afinal de contas, um piloto de Fórmula 1 está no nível de um triatleta, o preparo físico que eles têm. Então, o Felipe Drugovich fez toda a pré-temporada junto com o Fernando Alonso na Aston Martin, conseguiu tempos muito bons, ele impressionou a equipe, especialmente pela qualidade das informações que ele conseguiu passar para a equipe. Isso é fundamental. Um piloto não adianta apenas ir lá e fazer tempo bacana na pista e não trazer nada que agregue. Então, o próprio Alonso elogiou bastante o Drugovich, mas pro nosso azar, infelizmente, né, muito bom para o Lance Stroll, para a saúde dele, mas ele conseguiu se recuperar. E na sexta-feira, nos treinos livres, ele se queixou muito de dor, mas já no sábado estava melhor e domingo tocou a prova normalmente, inclusive quase tirou o Alonso da prova no início, acabaram se tocando os 2 carros da Aston Martin. Mas o grande destaque da abertura da Fórmula 1 essa temporada, Mafra, sem dúvida nenhuma, é a Red Bull. É impressionante o carro que eles conseguiram fazer, é uma sequência do carro do ano passado, para esse ano tiveram algumas modificações pequenas. Em contrapartida, a Mercedes, que apostou num design diferente da traseira do carro, uma traseira mais magrinha, um conceito novo, eles já estão para jogar no lixo esse conceito. Não deu certo. Projeto. O carro ficou uma carroça, o Hamilton reclamou muito, o George Russell a mesma coisa, e a gente vê que por mais que ambos tenham pontuado, foi decepcionante ver a Mercedes. Da mesma forma, a Ferrari se esperava mais, principalmente depois dos treinos classificatórios no sábado, onde eles fizeram a dobradinha na ponta, então tinha uma expectativa de que a Ferrari ia surpreender. O Charles Leclerc teve problemas eletrônicos no carro dele, menos mal, porque é muito mais fácil resolver um problema de eletrônica do que daqui a pouco um motor ruim. Então isso pode ser uma esperança aí para a Ferrari. Só que no contexto geral, decepcionou, porque eles andaram muito bem no classificatório e na corrida já desde o início eles não tinham ritmo, tanto é que o Max Verstappen logo enquadrou os 2 carros e já despachou. Eles chegaram, a Red Bull, a fazer uma estratégia que foi muito questionada durante a transmissão, não só a transmissão no Brasil, mas várias transmissões do mundo não entenderam o que a Red Bull fez, que já de início eles botaram um pneu macio, isso normalmente é uma estratégia mais para o fim da corrida, e no desenrolar da corrida aquela estratégia se mostrou muito efetiva. A Red Bull nessa parte é impressionante como eles acertam em estratégia, é exatamente o oposto da Ferrari. A Ferrari tem a mão de fazer lambança na estratégia. Eles, ano passado, eles jogaram corrida fora dentro do box, na estratégia. Então essa foi mais uma vitória do Verstappen,
que das últimas 23 corridas disputadas na Fórmula 1, ele venceu 16. É muita coisa. É muita coisa. E ele agora chegou à 36ª vitória dele na carreira. Significa que ele está o próximo piloto a ser batido por ele, e certamente será e vai ser logo. Chama-se Ayrton Senna da Silva, que tem 41 vitórias. Nosso eterno tricampeão vai perder esse posto aí na 5ª posição do ranking. Eu acredito aí que até a metade da temporada, certeza que o Verstappen já vai bater. A gente tem como recordista de vitória na Fórmula 1 o Hamilton com 101, o Schumacher tem 91, o Vettel tem 53 vitórias, o Prost 51 e o Senna tem 41. Então, dependendo aí do andar da carruagem, até início da próxima temporada, o Verstappen deve passar inclusive o Prost. Então, aliás, o Prost e o Vettel, 51 e 53 vitórias. Ele que é um recordista de tudo que se pode imaginar de piloto jovem na Fórmula 1, o Max Verstappen é recordista, é o mais jovem a vencer, é o mais jovem a subir no pódio, é o mais jovem a pontuar, é impressionante. É um daqueles pilotos que a gente fala, né, ótimo, excelente, tem um monte, agora tem os excepcionais, que precisa para a Fórmula 1. E um detalhe, ele é isso. No lugar certo, na hora certa, porque a gente viu, por exemplo, vou falar de um piloto brasileiro, o Antônio Pizzonia. O Pizzonia, quando ele começou a carreira dele, ele foi para a Europa, ele pulverizou tudo que ele podia de recorde nas categorias de base. Um baita de um piloto. Só que quando chegou na Fórmula 1, ele estava em equipe ruim, ele tinha um piloto que era uma máquina de triturar companheiro, que era o Mark Webber, inclusive carinhosamente, só que não, apelidado de Marketing Webber. E ele basicamente deu um nó na carreira do Pizzonia. O Pizzonia acabou saindo da Fórmula 1, mas é um desses talentos que poderia ter estourado se tivesse talvez uma equipe um pouco melhor, e o Verstappen teve essa sorte. O Verstappen, ele começou na época Toro Rosso, que era a segunda equipe da Red Bull, hoje a AlphaTauri. Ele começou lá, ele já chegou, já deu o cartão de visita, mostrou a que veio, e o dono da Red Bull, que de bobo não tem nada, olhou e falou, aí nós temos um talento, e trouxe para a equipe principal. E a Red Bull também é outra máquina de triturar piloto, tá? Eles não têm dó nenhuma de jogar um piloto para a equipe, digamos assim, a segunda equipe, né? Já fizeram isso com vários, e essa talvez foi a decisão mais acertada de todas deles em trazer o Max na época, em 2016, para a Red Bull. Tudo que ele podia conquistar, ele conquistou, já é bicampeão. A gente costuma ter um certo olhar torto para quando uma equipe domina muito tempo. Por exemplo, o Hamilton. Quando a Mercedes veio lá do meio do pelotão, patinando, subindo e começou a ganhar a prova, todo mundo, o Hamilton tem uma torcida, e merece, porque é um senhor de um piloto, mas o Hamilton tinha uma torcida gigantesca. Hoje em dia, quem está tendo essa torcida toda é o Max. Mas aí, ao longo dos anos, de tanto ganhar, e aquela coisa, perdeu a graça, o Hamilton passou a ter os haters também. Né? E agora o Max já tá entrando nessa fase. Tem muita gente que tá odiando ele só pelo fato de ganhar. Porque ele ganha muito. É um negócio vai entender, que né, cara? Não dá para entender. Quem tá lá para ganhar. Né? É fato, né? Se você, vou perder para ficar querido da galera, quer dizer, um negócio meio esquisito, né? Pois é bem estranho. E outro detalhe importante também a destacar da carreira do Max, ele fez o Grand Chelem, que é a melhor volta, a pole position e a vitória na corrida de ponta a ponta, mesmo se for para o box, qualquer coisa, sem perder. Ele fez apenas 2 vezes ao longo desses anos todos. E a gente pega, eu fui fazer um levantamento, que eu sou bastante curioso nessa parte aí de estatísticas. Por exemplo, o Max Verstappen conseguiu 2 vezes o Grand Chelem, o Piquet tem 3, o Senna tem 4, o Schumacher tem 5, o Hamilton tem 6 e o Jim Clark tem 8 na carreira. Isso é uma coisa extremamente difícil. Imagina.
E muita gente acaba confundindo o Grand Chelem com o hat-trick. O hat-trick é apenas a pole, né? A pole, a volta mais rápida e a vitória. Mas o que diferencia essas duas? O hat-trick, o piloto pode ter caído para terceiro, numa parada de boxe, mas ele vai lá e vence. Enquanto o Grand Chelem, em momento nenhum da prova, ele perde a liderança. Então é um negócio extremamente difícil de conseguir, e como a gente consegue projetar em mais alguns anos para o Max Verstappen e a Red Bull forte no campeonato, é bem possível que ele vá... Piloto excepcional, dinheiro de sobra? Com certeza. Fica fácil. Peraí, fácil não, mas digamos... Não, menos difícil, menos impossível, vamos colocar assim. Porque assim, a gente sabe que na Fórmula 1 tudo depende também do carro. O talento é fundamental, mas a gente vê o Hamilton, que para mim é disparado um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, mas assim, incontestável. O que o Hamilton fez na carreira dele é algo que impressiona qualquer um. Só que, desde o ano passado, deram uma carroça para ele andar, não tem como tirar leite de pedra. Fica difícil, né? Fica difícil. A gente sabe que se botar lá um piloto de uma equipe menor, o carro naturalmente vai vir mais para trás ainda. Então ele tem muito mérito, só que não tem o que fazer. O Sebastian Vettel, quando foi campeão pela Red Bull 3 anos seguidos, também o carro era um foguete. Isso significa que o Vettel é ruim? Não, nem um pouco. Mas se o cara não tiver sentado num foguete, não tem jeito. Vai pedir velocidade, vai pedir desempenho, o carro não vai render, o que o cara vai fazer. Exatamente. Não tem como. E aí, já que falamos bastante do Max, o vencedor, o companheiro dele, o Sérgio Pérez, fez o dever de casa, terminou em segundo, é um piloto bom, mas talvez aí durante o ano possa vir a fazer uma pole, quem sabe ganhar uma prova, mas ele não vai incomodar o Verstappen, até porque o Verstappen já deu o tapa na mesa e disse quem manda na equipe ano passado, quando eles tiveram uma situação, e o Pérez meio que baixou a cabeça. Então, a partir do momento que isso acontece, o problema está neutralizado. Grande destaque da abertura da temporada da Fórmula 1, sem dúvida alguma, Aston Martin e Fernando Alonso. O que o Aloncito fez esse final de semana foi algo impressionante. Ele está num nível absurdo de pilotagem. Ele apostou nesse carro da Aston Martin. A gente, obviamente, não sabe as informações todas que ele tinha do carro, mas era uma incógnita. Poderia ter dado muito certo ou poderia ter dado muito errado. A exemplo da Mercedes. A Mercedes fez uma aposta que poderia ser o foguetão do ano. E deu ruim. Deu ruim. E no caso da Aston Martin, foi na veia. É carro para esse ano incomodar. Muito provavelmente o Alonso vai beliscar aí, talvez com probleminha de alguém aqui e ali, ele deve vencer prova esse ano. E se isso acontecer, vai ser algo fantástico na carreira dele. O Lance Stroll, que está bem longe de ser um gênio, ele nada mais é do que o filho do dono da equipe. Andou muito bem, especialmente pela condição física dele, andou muito bem. Então é um piloto que deve estar beliscando ponto aí em todas as provas. Mais uma vez, a grande decepção do final de semana, mas assim, para quem tem a memória afetiva da McLaren nas mãos do Senna, do Prost, aqueles pegam incríveis, a McLaren foi uma decepção, Mafra, que eu não tenho equipe de preferência na Fórmula 1, mas a McLaren, né, por esse lado afetivo, tem um lugarzinho especial no coração, e é triste de ver o carro. O carro, a dupla de pilotos... Decepção. A dupla de pilotos a gente sabe que não dá para esperar muita coisa, mas o carro é inacreditável. Olha, é um carro que eu vou dar um chute aqui, ó, se botasse para andar no meio da Fórmula 2, era capaz de não conseguir chegar no meio do pelotão. Olha só. É decepcionante. E é incrível porque eles trouxeram engenheiros, mexeram na equipe. É isso que eu ia te dizer, né? Com tanto dinheiro e não acertaram a mão do negócio. Outra que andou bem, Alfa Romeo, especialmente o Valtteri Bottas. Bottas é o piloto que está vamos botar numa ordem aqui da atualidade da Fórmula 1, ele talvez está no segundo andar ali no nível de pilotos. É um piloto muito bom, conseguiu tirar leite de pedra com a Alfa Romeo, que também não é lá um carro feito para ganhar corrida.
A Alpine, que tinha uma expectativa de ir para frente, não deu certo, apesar da prova maiúscula que o Pierre Gasly fez. Pierre Gasly largou em último e terminou na 9ª posição. Lembrando que foram só, se eu não estou enganado, 3 ou 4 abandonos. Então, fez uma grande prova. Muitíssimo boa. Mostra que tem potencial aí para dar uma incomodada. E a Fórmula 1 agora volta na próxima semana para a segunda etapa, junto também com Fórmula 3 e Fórmula 2. E a gente vai ficar de olho aí nos pilotos brasileiros, porque mais do que nunca a gente precisa de um brasileiro novamente na Fórmula 1. Tá fazendo falta pro nosso ego. Pro ego, né? Lembrar as boas e velhas manhãs de domingo, em que era aquela loucura. Quem sabe, hein? Vejo possibilidades, hein? Vamos torcer muito, né? Vamos torcer muito para que isso aconteça. E lembrando aí o pessoal que adora automobilismo, esse final de semana, fiquem ligados aí no YouTube, Marcas Brasil e Turismo 1.4 Brasil, a abertura do campeonato em Goiânia. E reforçar novamente, 24 e 25 de março, não 23 e 24, eu falei errado no bloco anterior, 24 e 25 de março. A abertura do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, aqui em Balneário Camboriú. Sexta e sábado. Vai ser uma loucura. Exatamente. Senhoras e senhores, estamos contando os minutos aqui, né? Ansiosos demais. Vai ser bom demais. Vai. Ladies and gentlemen, chegamos aí ao final de mais um ACI Auto Esporte. Obrigado pela participação. Lembrando que o ACI Auto Esporte é uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que passa além das redes sociais na TVBE de Itajaí, toda sexta-feira, e também na TVBE de Joinville. Fique ligadinho com a gente, comente, compartilhe, marque os amigos que são fãs do Auto Esporte assim como nós. Um forte abraço e até o próximo programa. Você assistiu o programa ACI Auto Esporte, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Esporte.